Xará, tudo bem contigo? Beleza, tudo bem aí. Estou esperando aí para ver o documentário aí, reviver esses momentos dramáticos. Que o Azenha tem razão, viu? Essa serpente continua no ovo, né? Uma serpente internacional que ameaça a democracia como um todo. Então, a vigilância é o preço, né, desse processo que nós estamos vivendo no Brasil. Parabéns aí pela iniciativa. Pois é, e olha, já fizemos 800 mil views, Renato Simões. Não é pouca coisa não, hein? 800 mil pessoas assistiram o documentário do Azenha no primeiro e no segundo episódio. Certamente nesse terceiro a gente vai bater em 1 milhão. Mas o Renato Simões, além de estar na Secretaria Nacional de Participação Social, ele tem uma carreira consolidada, inclusive com título de acadêmico, né, na área de direitos humanos. Ele é filósofo pela PUC, mas se pós-graduou em direitos humanos pela Faculdade de Direito da USP. Foi deputado estadual, alguns mandatos pelo PT, e presidiu por 10 anos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, ele vai falar de participação social, mas eu não posso deixar de fazer como primeira pergunta a questão do caso Marielle para o Renato e o significado desse relatório da Polícia Federal indicando a prisão, né, de um delegado, além como mandante, também participante de toda a operação, além de um deputado federal e uma pessoa do TCM, né, de TCM, é isso? Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu acho que além de saudar, não é, como uma medida de justiça para com a família, para com os companheiros e companheiras, para com a democracia brasileira, o resultado desse inquérito, o fato é que ele tem um papel didático exemplar, né? Porque quando a gente fala de crime organizado, muitas pessoas ainda não caiu a ficha que crime organizado é essa infiltração da atividade criminosa que usa o Estado por dentro e por fora para promover os interesses privados dos criminosos. Então, o que esse caso nos traz, né? E isso tem tudo a ver com a questão da democracia, né? Esse delegado fez a sua carreira à luz da intervenção militar no Rio de Janeiro, designado pelo vice do Bolsonaro, o general Braga Neto, que durante o governo Temer, o governo do golpe, ocupou militarmente o território ocupado pelas milícias, e elas se multiplicaram durante esse processo e agregaram força durante esse período de controle da política de segurança pública por um general do Exército, que também passou pela escola golpista do Haiti, né? As relações que esses militares estabeleceram com territórios controlados por milícias e por criminosos no Haiti foi uma espécie de embrião, né, dessa convivência institucional malévola entre Forças Armadas e seus gestores com o crime organizado nos territórios. Então, é evidente que quando a gente vê, né, a morte da Marielle como consequência de interesses privados de grupos que exploram a pobreza nos territórios periféricos do Rio de Janeiro e que tinham, então, o braço político, através de um deputado federal, de uma família de políticos profissionais vinculados à extrema-direita bolsonarista, com um braço nas instituições policiais, o delegado que, de forma comovida, conforta as vítimas, dizendo que ele vai investigar quando ele era parte do esquema criminoso, e os órgãos de controle, né? O criminoso que saiu do braço político para o Tribunal de Contas, ele tem um poder político muito grande, porque um conselheiro criminoso no Tribunal de Contas tem na mão prefeitos, tem políticos de todas as, né, governadores, se quiser. Então, crime organizado é isso, Xará, é uma estrutura criminosa dentro do aparelho de Estado,
E eu espero que o encerramento do caso da Marielle ele inicie outros inquéritos que são muito necessários para que a gente desvende, a partir do Rio de Janeiro, algo que está crescendo no Brasil inteiro, que é essa associação criminosa entre agentes públicos, e nós estamos em ano de eleição municipal, acho que fez todo sentido que você perguntou para o Tarcísio há pouco, em que uma das estratégias do crime é lançar candidatos à vereança, lançar candidatos a prefeitos e prefeitas, e enraizar, porque o crime ele ocorre no território. A relação entre território, poder municipal e crime é, vamos dizer assim, a que justifica a existência da milícia, né? Porque a milícia é a ocupação do espaço público por um grupo privado que vende serviços que são negados pelo Estado como direitos à população e, consequentemente, controla essa mesma população para acumular riqueza e acumular poder, que vai gerar mais riqueza, e, com isso, a milícia se torna um elemento central na criação da economia do crime, né? Que é crescente no mundo inteiro. Então, fico por aqui, né? Porque acho que nós temos um alívio, né? Eu cheguei a Salvador no domingo de manhã para uma agenda política e institucional lá na Bahia. Todo mundo que teve contato no domingo pela manhã com as prisões e a elucidação dos mandantes do crime sentiram um alívio muito grande, porque cada crime desse que permanece impune é uma prova do poder do crime. Então, se nós estamos conseguindo iniciar esse processo de reversão a partir de uma figura pública, né, como a Marielle, isso vai ter um impacto importante nas milhares de vítimas cotidianas, né, de pretos pobres, periféricos, jovens, mulheres da periferia, que são vítimas do arbítrio aí do crime organizado. Renato, eu vou fazer mais uma pergunta para colocar no tema que nos levou a te trazer aqui, que é a questão da participação social no governo Lula. Né? Então, essa nossa audiência é muito qualificada, né? E ela gostaria de saber como é que está. Você está trabalhando na Secretaria-Geral, que é a Secretaria do ministro Márcio Macedo, mas você se dedica especificamente a essa área da participação social. Durante os primeiros governos Lula, lá em 2003, 2010, as conferências eram um pouco o símbolo disso, né, da ampliação da participação social. A estratégia será mantida? É isso que está sendo feito, que vai acontecer no futuro, Renato? Bom, com certeza foi uma das marcas da reconstrução, né? Nós, nesse ano de 2023, o presidente Lula ele teve como meta reorganizar aquilo que foi destruído no governo anterior. E a participação social foi uma das primeiras áreas que o Bolsonaro se dedicou a remover, né? Por quê? Porque a democracia participativa era algo em embrião nas experiências dos nossos governos até o golpe de 16. E ela é uma ameaça. Para quem quer destruir a democracia como um todo, se começa destruindo a democracia participativa. Então, um dos primeiros decretos do Bolsonaro foi justamente aquele que extinguia conselhos, limitava a sua atuação, impedia conferências, né? E não fosse o Supremo Tribunal Federal, que, em parte, impediu, né, essa tarefa, garantindo a existência dos conselhos que tinham amparo em lei, nós teríamos sido varridos do mapa nesse governo. Então, durante o período do governo do presidente Temer, do presidente Bolsonaro, houve apenas 6 conferências nacionais em 6 anos, né? Nós tínhamos 116 conferências nacionais nos governos Lula e Dilma. 6 conferências foi o que o presidente Lula viabilizou no primeiro ano de governo, né? Foi o resultado, foi igual em número às conferências de 6 anos do governo do golpe. Sendo que essas conferências elas foram organizadas por conselhos que não foram extintos, né? Então, eram quase que atos de desafio, né? A Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada esse ano, foi convocada em resposta ao negacionismo pelo Conselho Nacional de Saúde, que enfrentou a pandemia toda defendendo o SUS e defendendo a ciência contra um governo criminoso. A Conferência Nacional da Criança e Adolescente, que termina agora, foi convocada por um Conselho Nacional durante o governo Bolsonaro,
com o tema justamente do impacto sobre a infância e a juventude das ações criminosas da pandemia. Então, é evidente que o ato do Bolsonaro, ao tentar extinguir a democracia participativa, já era uma sinalização que a democracia como um todo estava em risco, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que diz que a sua democracia tem uma perna na democracia representativa e outra na democracia participativa, né? Agora, o fato é que essas instâncias e mecanismos de participação social, elas foram reconstruídas no ano anterior. Então, hoje nós terminamos o ano, né, com 52 conselhos nacionais recompostos e em funcionamento, um número grande, no mínimo igual a esse, de colegiados nacionais em políticas públicas expressivas e específicas, com participação da sociedade civil, dos movimentos sociais organizados. Realmente, quando fizemos o PPA participativo, envolvendo 35 mil pessoas presencialmente e 1,5 milhão de pessoas votando de forma virtual na plataforma do Brasil Participativo. Então, o governo relança também uma estratégia de participação por meios digitais, vai ser muito forte agora nesse ano de 24. Mas nós temos para esse ano, Rovai, além de manter esse sistema azeitado e funcionando, né, nós vamos ter 25 conferências entre esse ano de 24 e o primeiro semestre de 25, já convocadas pelos ministérios, mas nós temos que aprimorar esse sistema. E em pelo menos 3 direções é o que o governo de transição encomendou ao ministro Márcio Macedo e à Secretaria-Geral da Presidência da República. O primeiro é enraizar esse sistema nos territórios. Tem tudo a ver com o que nós estávamos discutindo antes. Se o povo não participar onde ele vive, onde ele trabalha, nós podemos ter um gigante de pé de barro, um grande sistema nacional em que os movimentos sociais, as organizações participam da definição das políticas públicas, mas isso não é feito na ponta. Isso não gera engajamento. Um exemplo que eu vou te dar é o da saúde, que é onde nós temos uma participação social massiva, né? Nós temos conselhos municipais de saúde em todos os municípios brasileiros. Conselhos que são, inclusive, gestores de recursos nos municípios. Nós temos conferências em praticamente os 5.500 e tantos municípios do Brasil, houve conferência de saúde. Mas de 44 mil unidades básicas de saúde, somente 1.000 têm conselhos locais de saúde, que é onde o povo do bairro, onde o povo da região, da UBS, do posto de saúde participa. Então, um dos desafios que o próprio Ministério da Saúde se colocou e que o Conselho Nacional de Saúde vai coordenar é a meta de terminar o governo Lula com 44 mil conselhos locais de saúde. É onde as pessoas ali vivem, é onde enfrentam o negacionismo. Por que caiu a taxa de vacinação no Brasil? Porque mães e pais, avós e tios que cuidam de crianças tinham a vacina como uma coisa boa e foram convencidas pelo governo negacionista de que a vacina é contra a saúde, muda o sexo, vira jacaré. E mesmo com o Zé Gotinha de volta, com o presidente sendo vacinado pelo vice, com toda a divulgação das campanhas de vacinação, a gente não venceu ainda isso. Isso tem que ser vencido no convencimento, ali no território, é casa a casa. É dizer, você está colocando em risco a vida do seu filho, da sua filha, está voltando a poliomielite, está voltando o sarampo, está voltando, né, a dengue, a chikungunya, tudo que é de ruim, que pode ser evitado, tem que ser evitado. Então, essa é a primeira diretriz, é a participação social nos territórios. É a gente enraizar essa participação em cada política pública. No Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, nas políticas da agricultura familiar, na urbanização da favela, na obra do PAC. Precisa ter participação social na ponta da política pública. A segunda questão é que nós precisamos de um processo formativo para a democracia e para a cidadania. Nesse sentido, a ferramenta da educação popular é central. Por quê? Porque as pessoas são convencidas a não participar. Elas são convencidas a não participar porque não adianta nada, porque a meritocracia que vive, porque Deus é que ajuda, porque a família que resolve. Então, a política pública, se ela não vier acompanhada de um processo formativo, ela também não engaja as pessoas
nos processos massivos de construção de uma identidade democrática para o país. Então, essa é a segunda linha, é associar a essa participação social nos territórios um esforço de educação popular que permita a gente enfrentar esse déficit democrático que existe no Brasil e no mundo. Né? Como você mencionou o caso da Hungria, há vários em que o processo democrático, ele hoje caiu numa descrença muito grande e as pessoas não se engajam, não participam. E a última é o debate, Rovai, sobre o orçamento. Né? Nós tivemos o PPA participativo com uma grande participação, uma alegria, você chegava nos estados, plenárias com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas participando nos estados de eventos com os ministros, né? 4 milhões de pessoas acessaram a plataforma digital com seu CPF, portanto, não teve risco de robô, de fake news, de nada, era o CPF que fazia a pessoa entrar no ambiente da plataforma digital. E isso gerou uma institucionalidade. Os programas, 88 programas do governo do presidente Lula, tem esse DNA, tem essa mãozinha do povo ali que levou sua proposta. Foram 8.200 propostas nascidas desse processo, que foram analisadas, né, previamente, e as 50 mais votadas no geral e as 20 mais votadas por ministério foram formalmente respondidas pelo governo e uma taxa imensa, né, mais de 85% de aproveitamento das propostas que tinham a ver com o PPA. Então, isso nos indica um caminho para a gente discutir um possível orçamento participativo no governo Lula, que seria uma iniciativa inédita, porque nós nunca tivemos orçamento participativo no plano federal em governos anteriores. Existe essa possibilidade concreta? Incrível, seria maravilhoso, né? Azenha, existe, né? Isso está em discussão agora. Não é uma cultura difícil de ser criada na máquina pública, né? Mas é uma das tarefas nossas, né? Nós estamos justamente discutindo uma metodologia, né? Porque as metodologias de orçamento participativo no Brasil e no mundo são locais, né? A fase áurea do orçamento participativo no Brasil foi nas prefeituras. Poucos governos estaduais experimentaram e poucos, em menor número ainda, são os que praticam hoje. Mas nós temos orçamento participativo em vários estados do Brasil, né? Agora, recentemente, o Piauí está lançando, o governador essa semana lançou o orçamento participativo no Piauí, temos uma experiência consolidada na Paraíba, enfim, o que nunca foi feito, e essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando nesse momento, é a gente conceber uma metodologia para um orçamento participativo federal. Então, esse debate está posto esse ano, né? E nós esperamos ainda, esse ano, iniciar alguma forma de orçamento participativo para que ela possa ir, talvez aí num caráter experimental nesse primeiro ano, e fortalecendo para que até o final do mandato do presidente Lula a gente tenha institucionalizado, né? Aliás, é uma das metas da Secretaria-Geral inseridas no plano plurianual, que hoje é lei, né? É realizar o orçamento participativo federal. Legal. Olha só, deve ter superchats, a Adri vai ler, o secretário também tem outras atividades, aí ele comenta os superchats, o Azenha fala um pouco da Hungria, e eu termino com Fala Rovai. Esse aqui é a ordem do programa, Adri? Mas antes, os superchats, como são do documentário, acho que a gente pode ler daqui a pouco. Eu tenho só pergunta para o Renato sobre essa questão das mobilizações em torno dos 60 anos do golpe de 1964, né? Aliás, no dia 1º vai ser lançado aqui o episódio 3, né, do ato 18. Como que você vê essas mobilizações da sociedade, essa polêmica que deu, porque o governo não é papel da sociedade civil encabeçar esses atos para lembrar aí os horrores. A despeito de também ser o papel do governo, na minha opinião. Mas aí o Renato fica à vontade para defender o governo. Essa é uma decisão do presidente que tem as suas razões e ele as apresentou. O presidente não mandou arriar bandeira nenhuma da sociedade civil, nem disse que o governo não está encaminhando medidas de reparação.
ele disse que o governo esse ano não vai realizar atividades pelos 60 anos do golpe militar de 64. Agora, o presidente não disse, olha, não vai ter, né? Ele não fechou as instâncias e mecanismos de reparação no plano do governo federal. Nem a sociedade civil foi convocada por ele a não falar nada, né? Tanto agora, domingo, tem a Marcha do Silêncio aí em São Paulo, tem várias iniciativas da sociedade civil, e a sociedade civil ela tem total autonomia. As pessoas, às vezes, pensam que a participação social é uma forma do governo controlar a sociedade civil ou da sociedade civil controlar o governo, né? Dentro da linha filosófica clássica de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, governo, sociedade civil, eles têm funções complementares que se expressam na participação social. Que a participação social é a pactuação do que a sociedade civil e o governo pensam, né? E isso não muda a opinião do governo, nem a opinião da sociedade civil, quando não há consenso. E a questão democrática vem justamente selar esse compromisso, porque a autonomia permite que o governo promova ou não atividades que a sociedade civil promove ou não, né? Então, eu acho que o presidente Lula tem as razões institucionais e a análise de conjuntura que ele tem feito sobre o momento atual da luta pela democracia, né? E ele tem as razões dele, cabe a nós, enquanto governo, cumprir a determinação do presidente. Mas a sociedade civil cabe fazer o que ela tem que fazer, né? E, nesse sentido, nós esperamos que não haja nenhuma pá de cal na luta por memória, verdade e justiça, com a qual o governo tem compromisso também. O ministro Silvio Almeida reafirmou recentemente isso, né? E, consequentemente, a voz do governo é a voz do presidente, né? E, nesse sentido, nós esperamos, né, que as iniciativas do ministro Silvio Almeida, do ministro Lewandowski, né, que estão encabeçando, né, as medidas de reparação, sejam não só mantidas, como aprofundadas, né? Agora, o que nós temos acompanhado também é o fato de que esse ano nós temos uma resposta do governo importante ao genocídio da pandemia, né? Nós estamos também identificando como uma meta do governo que os crimes cometidos durante a pandemia não tenham o mesmo destino dos crimes cometidos durante a ditadura, que ficaram impunes por décadas, né? Então, acho que esse é um ponto muito favorável. Recentemente, a ministra Anísia e a ministra Margarete assinaram o memorial das vítimas da Covid lá no Rio de Janeiro, né? Foi feito um grande seminário sobre memória aqui na semana retrasada. Nós estamos com iniciativas do governo federal na reparação aos órfãos e órfãs da Covid. Nós temos iniciativas para os sequelados e sequeladas da Covid. Então, memória, verdade e justiça é algo permanente na preocupação do governo e da sociedade. A gente espera que realmente esse processo de resgate da memória histórica não seja obstaculizado por nenhuma iniciativa, nem do governo, nem das Forças Armadas, nem da sociedade civil. Renato, agradeço aí a tua participação. Vamos te convidar outras vezes para você vir aqui e tomara que esse plano, esse projeto do orçamento participativo do governo federal evolua e dê certo. Eu acho que tem muitas formas de fazê-lo, usando inclusive as nossas tecnologias, né? A gente tem em vários lugares e isso já funcionando, e seria uma medida acertada do governo que colocaria a sociedade civil e a sua participação no outro patamar. Obrigado, Renato. Obrigada, Renato. Valeu, um abração para vocês aí. Tchau, tchau.